Bem-vindos! Está começando mais um Deu Lucro Podcast. E hoje eu estou aqui dividindo mais uma vez a bancada com o meu ilustríssimo sócio de negócios e de vida, que é o Dr. Lucas Calviac. Eu dar um salve para o pessoal. Salve, pessoal. Muito bom estar aqui mais uma vez. Vamos que vamos, meu bem. O assunto hoje está muito bom. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e um assunto que é muito importante quando você vai formatar o seu negócio, que é modelo de negócio. Então, vamos que vamos. A gente hoje vai bater esse papo com base na nossa experiência, né? Nós temos hoje 2 empresas com planos de abrir 3 mais, né, nos próximos anos. E o modelo de negócio, ou seja, a forma como a gente faz a empresa funcionar, ela é de extrema importância para o futuro realmente, né, do negócio lucrativo ou não. Então, eu queria hoje bater um papo com o Lucas. Por quê? Porque nós temos perfis, gente, bem diferente de trabalhar, né? Então, nós dois temos o valor do trabalho muito alto, ambos são muito dedicados, mas nós funcionamos diferente. Então, quando a gente fala em modelo de negócio, nós poderíamos ali resumir que é muito importante olhar como a empresa funciona de 2 formas, na operação e nas vendas. A operação seria o quê? Como que a empresa faz aquilo, né? Então, se você tem um negócio, olha para dentro e fala, como é que eu faço o meu negócio funcionar, né? E a outra é como você vende o seu serviço e o seu produto. Então, a junção da sua operação com as vendas, ou seja, como que você faz a sua empresa funcionar e como você faz a sua empresa crescer, que é como você vende o seu serviço ou o seu produto, eles formam esse modelo de negócio, né? Então, lá nas nossas empresas, a minha posição, o que eu faço melhor, não é que eu só faço isso, mas o que eu faço melhor são as vendas, né? Então, meu foco é muito na visão estratégica de como que eu faço o negócio crescer. E o Lucas, ele tem a expertise de olhar da porta para dentro, de ver o negócio funcionar, porque ele tem o grau dele de excelência no talo, muito aguçado. Então, ele está sempre olhando para a operação, vendo como é que ela pode melhorar, como que a gente pode fazer isso. Então, onde vem isso, Lucas? Você acha que isso já era algo que você trazia com a vida? Ou você foi vendo a importância de a gente entregar o melhor serviço possível? Boa pergunta. E isso especificamente vem de berço, vem de casa. Eu sempre acompanhei meus pais trabalhando muito, né? 12, 14 ou mais horas por dia. E eu via que o comprometimento deles com o que eles faziam era alto. Então, como filho, eu identifiquei aquilo como um valor. E, naturalmente, eu fui exercendo e desenvolvendo essa característica, né? Então, atualmente, no âmbito dos nossos negócios, eu mantenho esse comportamento que para mim é natural e que tem como principal objetivo, né, gerar valor agregado para aquilo que eu estou executando, para aquilo que eu estou exercendo, para o que eu estou produzindo. Então, o foco está em gerar um resultado com valor altamente agregado naquilo que eu estou fazendo, na operação que estou conduzindo, coordenando, observando, executando, enfim, né? Seja qual for o serviço ou o produto, essa postura, esse comportamento, respondendo a pergunta, né, decorre daí. Legal. E um detalhe é que esse comportamento do Lucas, né, que é um comportamento empreendedor, está sempre melhorando o serviço, melhorando o que a gente faz, considerando que ele tem um crivo de exigência pessoal muito alto, ele naturalmente sobe a régua do time, né? Então, se a gente tem uma forma de fazer e quando o Lucas apresenta uma melhoria, automaticamente e instintivamente, ele acaba trazendo todo o time para o padrão Lucas, né? Para esse padrão de excelência. Ou seja, exemplos, uma petição no escritório que já era muito boa, a gente tem já esse crivo, né, muito alto. Mas se passa pelo Lucas, ele faz ali, dá o
o grau, deixa a marca dele para elevar ainda mais aquela petição. Na Linier, a gente apresenta portfólios com recorrência para os nossos clientes investidores. Então, tem o portfólio antes da entrada do Lucas e tem o portfólio depois. Porque na Linier eu comecei a empresa sozinha, não sozinha, né, mas no casal. Eu que tomei a frente de abrir a empresa, contratei time para me acompanhar e depois o Lucas vem. Então, a gente fez de um jeito que já estava bom, estava legal. E com a chegada do Lucas, eu já falei isso para você, ele elevou o padrão de excelência de como esses portfólios eles eram apresentados, não só visualmente falando, mas tecnicamente também. Isso é natural quando você vê uma coisa, você já tem esse olhar treinado para, olha, como é que eu posso fazer isso melhor? Como é que é isso na prática? Conta um pouquinho para a gente, para auxiliar esse empreendedor que está lá e que às vezes não está tão preocupado em melhorar o seu serviço. Seu comentário me fez lembrar de uma máxima, de um ensinamento que diz: ninguém é tão sábio que não possa aprender algo e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar algo. Na prática, apesar de eu ter esse perfil, eu busco treinar muito o meu ouvido para ouvir, e aqui no sentido do conhecimento, né? Não só ouvir coisas, mas ouvir e aprender. Então, sou muito aberto a aprender coisas que eu não sei, bem como revisitar e rever as que eu sei. Eu acho que isso ajuda bastante. Então, a primeira dica que eu compartilharia é estar aberto ao novo. Não trabalhar no âmbito do empreendedorismo com convicções imutáveis que não mudam. Pelo contrário, estar aberto ao novo é importante, porque sempre no âmbito da operação vai ter algo que possa melhorar. E até um ato de humildade também. Outro ponto importante é que, dentro da pergunta, naquilo que eu tenho como conhecimento, eu busco explorar e desenvolver. Explorar no sentido de melhorar cada vez mais, aproveitando o conhecimento que toda a equipe já tem para que, de certa forma, agregue valor. Então, você, nesse contexto, tem uma soma de fatores, de pessoas, de conhecimento que tornam aquilo que está sendo feito melhor. De resumo, seria isso. Legal. E isso, gente, para negócio, às vezes ele vai representar até a sobrevivência do negócio ou não. Por quê? Porque se o produto e o serviço é ruim, ele já quebra aí mesmo, né? Porque, ou seja, quando a gente coloca um negócio para rodar, ele tem várias variáveis, né? Ele tem que ter um serviço bom, a entrega também tem que ser bacana, ou seja, você tem que fazer o básico bem feito, né? O que você propôs a fazer, o problema que você se propôs a resolver, você tem que fazer isso de forma eficiente. E quando a gente não está com um olhar preocupado para isso, para ver se eu estou cumprindo bem minha missão e se eu estou aprimorando esse meu serviço com o passar do tempo, porque a gente não precisa já nascer com ele excepcional, mas ele precisa estar em constante aprimoramento, que eu acredito que é uma característica, né, dos nossos negócios, e você contribui muito com isso. Agora, se você já tem um serviço, um produto que não é tão bom, e você não está com um olhar preocupado para como que você vai melhorar isso, você já perdeu o jogo antes da partida começar, a gente poderia dizer isso, né? Por quê? Porque é o básico você oferecer um bom serviço. E aqui o que a gente está falando, a gente não está falando disso, do básico bem feito, a gente está falando do básico que já é bem feito, como é que a gente, com o conhecimento que a gente tem, ou se a gente não tem o conhecimento, onde é que a gente busca, né, esse conhecimento, aí vem a humildade intelectual de buscar conhecimento, bem como de buscar pessoas que às vezes são referências para a gente, ir lá e perguntar como é que faz, como é que pode dar uma opinião aqui sobre o meu negócio, de a gente ouvir, né, ter esse olhar atento de quem sabe fazer e o que a gente ainda não faz. Eu acredito que pode ser decisivo para o sucesso do negócio, porque eu tenho certeza que ninguém abre uma empresa querendo que ela fracasse. Todo mundo abre querendo oferecer um serviço legal, querendo que ele tenha lucro, querendo marcar presença no mercado, né? E quando isso acontece, a gente às vezes vai ter ali o desperdício de um empreendedor que tinha tudo para dar certo e não deu. Às vezes por conta de um produto ou serviço ruim. Não quer dizer que precisa ser perfeito, né?
mas de que ele esteja sempre o olhar de atingir o seu objetivo, resolver uma dor e estar sempre em aprimoramento. Seria isso, né? O que eu complementaria, sim, seria isso que eu complementaria, é que a busca de conhecimento, ela está acessível. Obviamente que muitos cursos têm o seu custo, seu investimento, mas muita coisa está divulgada na internet, então basta boa vontade de pesquisar, mas há um caminho que pode ser ainda mais efetivo para essas melhorias, que é o conhecimento interno. Legal. Então, assim, a pergunta é: você, empreendedor, conhece todos os setores do seu empreendimento? E quando eu falo conhece, não é o conhecimento de saber o nome, é de saber como funciona. Legal. Talvez você até saiba por cima a operação, mas quem está ali no dia a dia vai enxergar, vai perceber nuances que talvez você não enxergue. Então, que tal, por exemplo, realizar reuniões periódicas com esses setores, com o time, com a equipe, porque o feedback que você vai receber dessas pessoas, com certeza vai fazer com que você abra os olhos para pontos que antes estariam cegos no âmbito do negócio e que ali mesmo podem ser resolvidos. Legal. E aí a gente pode associar isso também, que é muito importante que o que você faça da melhor forma possível, e a gente esteja sempre observando, que é algo que você sabe que eu sempre falo para o nosso time, como que a gente faz isso da melhor forma possível em um tempo menor, ou seja, de forma mais rápida e com menos esforço. A gente sempre está olhando para a nossa operação para poder a gente matar essa charada. Tem como eu fazer o que eu já faço? Aí a pergunta que eu te faço aí também. Tem como você fazer o que você já faz, o serviço que você já presta, ou o produto que você já vende, de uma forma mais rápida, mais simples, e aí, obviamente, se a gente tem economia de tempo e de complexidade, ele automaticamente vai ser mais lucrativa. Então, faça essa análise aí sua interna, dê uma olhadinha no seu modelo de negócio, como que você entrega seu serviço, a forma como você faz, como que você lidera o seu time, o preço que você está cobrando, o tempo que você leva para entregar esse serviço. É o melhor mesmo? Será que não dá de mudar? Às vezes, mudando uma rota, a gente consegue ajustar toda a operação do nosso negócio. E a gente falando aqui de excelência, é bíblico, né? A gente vai partilhar a palavra daqui a pouco. Mas Jesus foi um grande exemplo de que o que você for fazer, você faça realmente muito bem feito. E aí, quando a gente fala em modelo de negócio, eu vejo muito assim, que é tão importante quanto o negócio funcionar, ele crescer, ele ser autossustentável, ele vender o suficiente para que ele pague o time, cubra os custos, né, com a empresa, remunere os sócios, porque é muito importante que os sócios sejam remunerados, porque durante um primeiro momento, às vezes a gente não vai receber nada mesmo, como foi o que aconteceu com a gente, é uma época de investimento, né, para depois você começar a tirar o seu prolabore, ratear dividendos, e aí depois ele dá lucro, né? Então é uma etapa, só que é muito importante você também não só focar na operação, como também focar nas vendas. E lá nas nossas empresas, a gente, por ter esse perfil bem diferente e complementares, eu diria, né? E eu me envolvo na operação também, né? Eu tanto do escritório quanto do Monteiro Acquio, eu não me desliguei da operação. E eu acho isso assim importante falar também, porque hoje a gente ouve muitos gurus da internet falando: o dono não tem que estar na operação, o dono tem que estar só na visão estratégica de futuro. Eu acho que é assim, que a gente se afastar 100% da operação não é bom para o negócio, porque é aquela história, a gente acaba não sentindo a energia do time e não tendo essa visão de aprimoramento, né? Mas isso não quer dizer que a gente não tem que ter um foco maior, pelo menos um dos sócios, ter um foco em crescimento, em canais de venda. Carol, como que cresce uma empresa? Vendendo, simplesmente. Então, se você
está tendo um lucro de R$10.000 por mês, para você ter 20, você tem que vender o dobro. É isso. E, de preferência, manter o mesmo custo, ou pelo menos acompanhar proporcionalmente o custo, né? Porque senão a conta não fecha, né? Então, os canais de venda, eles são tão importantes quanto a operação está funcionando bem. Porque senão a operação está redonda e você daqui a pouco não tem para quem prestar essa operação, né? Então, eu acredito que esse conjunto e aí, quando a gente fala em empresa, geralmente tem pelo menos um sócio, às vezes 2 ou mais, mas quando você já tem 2 sócios, uma prática que funciona muito é você dividir responsabilidades. Acho que funcionou muito com a gente essa divisão, né, Vida? Essa prática de dividir responsabilidades, ela muitas vezes muda o ritmo ou mesmo a velocidade na direção do crescimento. Quando as responsabilidades elas não são divididas, além de gerar possivelmente uma sobrecarga, tarda o alcance das metas, o atingimento dos objetivos. Então, dividir responsabilidade é importantíssimo para que esses passos eles sejam alargados na direção daquilo que a empresa busca. Legal. E aí, a gente dando um exemplo prático, no nosso escritório online, né, nós temos um escritório 100% digital. E a gente fez essa divisão há alguns anos atrás e mudou completamente o nosso jogo, né? Acredito que a partir dessa divisão de responsabilidades ficou mais claro o que cada um teria que fazer e entregar, né? Porque não é porque é sócio que você não presta conta. Cada um de nós prestamos conta do que a gente faz um para o outro. E automaticamente houve um crescimento e geração de lucro nunca visto até então, depois dessa organização interna. Então, acredito que dividiu internamente, ou seja, na medida que a gente conseguiu identificar que o Lucas ele ia ficar responsável pela nossa gestão administrativa e financeira, né? A Aline iria cuidar do nosso operacional técnico, que é do jurídico propriamente dito, e eu cuidaria da empresa para fora, ou seja, de como que o escritório cresce. A partir daí, ou seja, ganhei mais tempo, porque eu não precisaria estar envolvida na operação técnica, de fazer audiência, de elaborar petições e tudo mais, e pude focar no crescimento do escritório. Que aí foi quando veio a ideia do escritório online, de a gente entregar a estrutura física, de fazer uma advocacia diferente. E na Aline, a gente também caminha nessa direção, porque a gente, desde o início, entendeu que a gente precisava ter essas divisões de responsabilidades claras, e a gente está sempre pontuando. Inclusive, ontem tivemos uma reunião com a nossa gerente, onde a gente vai afinar ainda mais o que cada um é responsável, o que cada um faz, porque aí a gente dá clareza até para os nossos liderados, porque quando a gente não tem isso claro entre os sócios, entre a liderança, os nossos liderados eles podem ficar perdidos. A quem eu me reporto, né? E às vezes acontece, um liderado procurar para tirar uma dúvida 3 pessoas diferentes. Isso daí é gasto de tempo e de energia. Então, o ideal é que não só tenha essa divisão, esse combinado do que cada um faz entre si, né, entre a gente, bem como isso seja comunicado para o time. Tanto que a gente sempre fala, gente, qualquer situação de dúvida jurídica, quem responde lá no escritório é a nossa diretora jurídica, é a Aline. Vendas, honorários, precificação, quem que delibera sou eu. E assim sucessivamente, o Lucas com as responsabilidades dele. Acho que fica mais leve até, né, Vida? A gente sentiu isso também, né? Fica mais leve, fica mais organizado, as pessoas se sentem mais confiantes, mais seguras, né? Muda a estrutura, né? E torna o time cada vez mais coeso, cada qual no seu papel, exercendo ali a função cabível, mas somando-se na direção daquilo que do serviço que está sendo prestado. Então, gente, gravem isso. Na sua empresa, você precisa ter sempre o foco em fazer uma operação redonda, uma operação que entrega resultado para o seu cliente, bem como uma empresa focada em vendas, porque quem não vende cai. Então, se você quer que a sua empresa siga crescendo, você tem que dar atenção a esses 2 pilares. Por quê? Para você ter retenção de cliente, fazendo um trabalho bem feito, para que ele compre de você várias vezes, bem como adquirindo novos clientes. E aí, se você não tem um sócio para dividir essa responsabilidade,
contrate. Ou dentro do seu time, designe uma pessoa responsável por cuidar ou da operação ou das vendas. Mas alguém precisa ser a liderança, não é isso? E eu queria que a gente concluísse refletindo aquela passagem bíblica, né, que a gente gosta bastante e que fala de excelência, né, fala sobre a gente fazer as coisas da melhor forma possível, como se fosse para o próprio Deus. Vamos lá então. Está aqui no livro de Colossenses. E a gente sempre, se acostuma em que vai ser sempre uma prática nossa falar de negócios, mas também falar do Criador de todas as coisas. Verdade, meu bem. Vamos lá. Está aqui Colossenses capítulo 3, versículo 23. Diz assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, e não para os homens. Interessante aqui, porque dá de fazer as coisas de mau coração? Acredito que sim. Às vezes com mau gosto, né? Má vontade. Má vontade, com birra, né? Então o desafio está em fazer todas as coisas, né, com um bom coração. A maioria não serve, é todas, né? O que a e palavra aí diz. entra a questão da excelência, né? Eu vou fazer as coisas levando com a barriga, vou fazer as coisas de qualquer jeito, vai gerar um resultado. Toda ação gera um resultado. A questão é qual resultado queremos gerar. Queremos gerar um resultado que vai trazer impacto e transformar a vida das pessoas, ou queremos qualquer resultado? A depender daquilo que a gente vê, ou enxerga, ou pensa, vai influenciar no nosso comportamento. Então, se o convite, né, que essa mensagem traz diz respeito a buscar a excelência, é um caminho que vai gerar frutos, né, e que esses frutos, né, serão bons. Uma outra questão aqui é que esse comportamento vai gerar frutos. E a tendência é que, se eu busco a excelência, a tendência é que eu gere bons frutos. E fazer como ao Senhor Deus, né? Não para os homens. Acho que entra aqui a questão assim do temor a Deus, do respeito pelo sagrado, pela sacralidade, pela honra que se tem a quem nos concede tudo, né? Principalmente a vida. Então, eu posso deixar de fazer uma coisa para alguém que eu não goste. Mas se eu sei que você, minha esposa, está me pedindo um favor, eu vou fazer, obviamente, pelo amor que se tem. Então imagine o amor, o respeito que a gente deve prestar a Deus. Mas voltando ao exemplo anterior, eu posso deixar de fazer uma coisa para alguém que eu não goste. Mas se estamos falando aqui de busca de excelência, a gente já tem que revisitar o Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, onde Jesus diz, né? Amai os vossos inimigos, né? E aí Jesus convida a fazer o bem até mesmo para quem não nos faz o bem. A busca pela excelência passa por decisões, né? A Bíblia, ela nos traz excelentes exemplos a esse respeito. E como aqui também estamos buscando aplicar, né, esses princípios bíblicos no âmbito do dia a dia, do trabalho, do empreendedorismo, penso que vale muito a pena a gente refletir como está sendo a nossa conduta, né? Se estamos realmente buscando a excelência naquilo que estamos fazendo ou se estamos levando com a barriga e fazendo as coisas de qualquer jeito. Muito bom. E aí quando a gente fala de excelência e de repente você ainda não está na fase de entregar aquele serviço excepcional, porque às vezes vai depender de recurso, eu sempre digo, gente, que não erra no básico, pelo menos, que é o quê? Entregar no prazo, né? Fazer corretamente o que você se propôs a fazer, ser gentil e simpático com os seus clientes, com o seu time, ser humilde, né? Mesmo que você seja o melhor da área. Humildade sempre vai bem. Ninguém gosta de gente prepotente, ninguém gosta de gente que se atrasa, gente que combina e não cumpre. Eu acredito que até assim, esse cumprimento de combinados, cumprir o combinado com o cliente, você já vai estar indo muito bem. E na medida que você for conseguindo aprimorar aquilo que você faz, você tem essa consciência que isso é um princípio bíblico. Então, isso vai ser não só bom para um negócio, não vai ser bom um modelo de negócio de sucesso, mas fazendo isso, a gente vai estar dando testemunho da palavra de Deus. Eu acredito que para quem é cristão, é
é o que a gente busca. E a gente saber que a gente não é só cristão dentro da igreja. A gente especialmente testemunha a nossa fé em todos os atos que a gente tem na vida civil, inclusive. Então, seja no trabalho, seja na empresa, seja na família, a gente está sempre tendo a oportunidade de testemunhar aí o cumprimento da palavra de Deus. É isso? É isso mesmo. E esse foi mais um episódio do Deu Lucro Podcast. E se você gostou, encaminha para as pessoas que estão precisando revisitar o seu modelo de negócio e que, especialmente, aqueles que desejam fazer com excelência e, especialmente, em obediência à palavra de Deus, né? E que você possa fazer do seu negócio todas as coisas do seu negócio da melhor forma possível, como se o seu cliente fosse o próprio Deus. Então, essa é a dica de hoje. Curta, compartilhe e aguardem o próximo episódio, que vem muito mais por aí.